A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo. Nesse vídeo desejo lhes falar sobre as Sagradas Escrituras e o Espírito Santo são cristocêntricos. E nós sabemos muito bem que é cristocêntrico. Cristo é o centro. Se você começar a ler desde Gênesis até Apocalipse, você vai ver que a única pessoa central das Sagradas Escrituras é Cristo. Então, Moisés colocou Cristo como centro, os profetas, Davi. Só que no Antigo Testamento eram promessas que haviam a respeito de Cristo. As festas, principalmente a Páscoa, onde o Cordeiro Pascal, Cordeiro sem mancha, sem mácula, perfeito, era morto no dia da Páscoa, como substituto das pessoas, da nação, perante Deus. Então, os sacrifícios, as festas, todas elas apontavam para Cristo, eram tipos de Cristo. Os profetas também sempre ministravam ao povo dizendo: preparem-se para encontrar com Cristo. Preparem, santifiquem-se, obedeçam para ter um encontro com o Senhor Jesus. Então, o Antigo Testamento eram promessas que havia feito por Deus a respeito da vinda do Senhor Jesus. O Evangelho de Mateus, Mateus foi um dos discípulos de Jesus, o Evangelho de Mateus foi escrito como uma ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E ele vai discorrendo no seu Evangelho, mostrando passagens do Antigo Testamento que estavam se cumprindo na vida do Senhor Jesus, em tudo. Então, o Evangelho de Mateus mostrava a centralidade de Cristo, mesmo no Antigo Testamento, se cumprindo no Novo Testamento, na pessoa do Senhor Jesus e no seu ministério, na sua obediência ao Pai. Vemos os outros evangelhos também como retrato do Senhor Jesus. E então, tudo que Jesus fez e falou foi em obediência ao Pai, para revelar o Pai. Ele exaltou o Pai, mas depois ele cumpriu toda a justiça, morreu, ressuscitou. Mas no seu ministério ele disse que voltaria ao Pai e rogaria ao Pai que enviasse o Espírito Santo Consolador, que iria exaltá-lo. Iria exaltar o Senhor Jesus, colocar o Senhor Jesus como centro. Então isso aconteceu. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes e a partir daí o próprio Espírito Santo exaltava o Senhor Jesus como cabeça da igreja, como o noivo da igreja, como o Senhor dos senhores, como o Rei dos reis, como aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. O Pai deu-lhe a ele todo o poder nos céus e na terra, inclusive o poder de enviar o Espírito Santo e batizar as pessoas com o Espírito Santo. Então nós vemos a centralidade da pessoa do Senhor Jesus, tanto nas Sagradas Escrituras, porque os discípulos também tomavam o Antigo Testamento para suas ministrações, mas conduziam essas ministrações para a pessoa do Senhor Jesus e o exaltava soberanamente. Vemos no primeira pregação de Pedro a centralidade do Senhor Jesus e as pessoas se dobrando e se entregando ao Senhor Jesus. Vemos nas cartas do apóstolo Paulo a centralidade do Senhor Jesus,
tanto na vida de Paulo quanto na vida da igreja, e o relacionamento entre Cristo e a igreja. E como deveria ser esse relacionamento de acordo com a vontade das Sagradas Escrituras e do Espírito Santo. E nós vemos também nas outras cartas a mesma centralidade, o mesmo desejo, tanto das Sagradas Escrituras quanto do Espírito Santo, de colocar Cristo como centro. Já no Apocalipse nós vemos Cristo aparecendo como um vitorioso, um rei dos reis vitorioso, ressuscitado, glorioso, majestoso. E vendo todas as coisas, contemplando, usando João como profeta para ver o que o homem não via, além das aparências do coração das pessoas, e chamar-lhes a atenção deles para que eles arrependessem dos seus pecados e estivessem em harmonia com a vontade de Deus, com a vontade do Espírito Santo, para que Cristo também na igreja fosse o centro. Não o pecado, não a idolatria, não líderes religiosos, mas Cristo o centro. E nós vemos então esta batalha entre aqueles que amam o Senhor Jesus como centro das suas atenções e que têm vitória sobre o pecado, vitória sobre este mundo, mesmo que aparentemente, por algum tempo, experimente a derrota segundo a visão deste mundo, no final, o Senhor Jesus ressuscita esta igreja, como noivo casa com a igreja, e a igreja torna-se então sua esposa e ele passa a estar para sempre com o Senhor Jesus. Então, tanto as Sagradas Escrituras quanto o Espírito Santo é cristocêntrico. Uma palavra para os pregadores. Você não precisa inventar a roda. Você não precisa ficar tão voltado com o Antigo Testamento e centralizando nas pessoas do Antigo Testamento, porque todas elas apontavam para Cristo. Josué, Moisés. Mas procure, no início do seu ministério, já ministrar no Novo Testamento, como os discípulos fizeram. Eles já trouxeram o que estava no Antigo Testamento para o Novo Testamento, já está tudo detalhado, você não precisa inventar roda. Já está tudo detalhado, os sermões de Pedro, o primeiro sermão, as pregações, os ensinamentos do Senhor Jesus, sempre centralizando em Cristo e no relacionamento entre Cristo e a igreja. A centralidade não são as necessidades das pessoas. A centralidade não é o comportamento das pessoas. A centralidade não é nada disto, colocando o homem como centro, que faz com que manda o Senhor Jesus, que domina o Senhor Jesus. Não, Cristo é o centro, e que seja feita a vontade dele e não a nossa vontade. Esta deve ser a oração. O Senhor Jesus disse no Pai Nosso: seja feita a tua vontade, Pai, como na terra, como tem sido feita nos céus. Então nós não temos, a centralidade não é o homem, não é o homem em si, mas é Cristo se tornando, sendo Deus se fazendo homem, para que nós nos tornássemos filhos de Deus e nos relacionássemos como filho ao nosso Pai. Então, que nós possamos então estar pensando sobre isso. Pregadores, Cristo é o centro. Mas quando Cristo for o centro, ele vai mexer na sua estrutura. Ele vai pedir para você renunciar a algumas coisas, algumas posições deste mundo, algumas glórias deste mundo, alguma coisa aparente.
Ele vai até mexer nas suas finanças. Que mexeu na vida dos discípulos. Os discípulos, quando tiveram um encontro com o Senhor Jesus, e Jesus se tornou o centro da vida deles, deixaram tudo para estar com Jesus. Teve também, mexeu na estrutura de Paulo. Paulo deixou tudo. Deixou de ser uma pessoa importante como cidadão romano. Passou a se opor à estrutura romana, idólatra. Renunciou à posição como fariseu, pessoa importante. Aquela ganância que ele tinha de estar sendo reconhecido, importante, como fariseu, como religioso. Ele abriu mão, porque o Senhor Jesus ocupou o centro da sua vida. Como Cristo ocupa o centro das Sagradas Escrituras e também o Espírito Santo exalta o Senhor Jesus como centro da igreja, como cabeça, como o líder, o Senhor que comprou essa igreja com seu próprio sangue. Então, Cristo é o centro. E se estiver em Cristo, você é uma nova criatura. Todas as coisas se tornam novas e você passa a ter o ministério da reconciliação e exercer o mesmo ministério que Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário. Ter sempre uma palavra de reconciliação. Reconciliai-vos já com Deus. Sendo Cristo o centro, ele vai dirigir a sua vida. E você não vai precisar de buscar, de manipular milagres. Mas os milagres, os sinais vão te acompanhar. Porque Cristo é o centro e você o exaltará como centro de todas as coisas. Que Deus abençoe poderosamente você, sua família, seu ministério e tudo quanto você possui. Se Cristo for o centro, você vai ser um instrumento para abalar a nossa geração. Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus.